Fala galera, beleza? Professor Max Atualidades, boa noite para todo mundo. Todo mundo me ouvindo legal? Já manda um oi aí no chat, já me fala da onde que você é, porque nós estamos falando sobre o concurso do IBGE. Lembrando, nós somos a plataforma mais especializada no processo do concurso do IBGE e principalmente na geografia, a matéria mais importante. Lembrando que a geografia não cai nos diversos concursos, ela cai muito, né, basicamente no IBGE, em alguns outros concursos que nós temos. Mas, de modo geral, né, concurso de direito, concurso da área tributária, você não vai ter a geografia. Muitas pessoas que vão vir prestar o concurso do IBGE, elas vão pegando esses pontos aí de outros concursos, português, matemática e tudo mais, mas não trabalham específico para o IBGE. Nós somos uma plataforma que trabalhamos específico, tanto a geografia, matemática, português, os conhecimentos técnicos do IBGE, tudo isso focado aqui dentro do Gabarita Geo Concurso. Já deixa o like aí, já compartilha, já se inscreve no canal, já segue a gente lá no Instagram e, claro, né, nós estamos no pré-edital, foram autorizadas de forma efetiva agora, né, os cargos efetivos, e possivelmente nós teremos o edital ainda esse ano, para o início do ano que vem, em janeiro ali, a gente já ter a prova. Então, você se preparar a partir de agora é fundamental e a gente, né, nós temos aí o curso mais preparado do país, mas também a gente pensa em você aqui que está nos acompanhando semanalmente aqui no YouTube. Lembrando, né, que essas aulas de quarta-feira a gente já vem fazendo há mais de 2 meses, né, focados aqui. Estou vendo gente que já acompanha a gente aqui, né, várias vezes, e é isso, né? A gente traz aqui para vocês um pouco da resolução de exercícios, mas a aula completa, dividido por módulos, com livro digital, né, com uma lista de exercícios muito preparada aí, você vai ter dentro da nossa plataforma. E lembrando, né, tá num preço extremamente acessível. Você tem um cupom aí autorizado 23 que vale a pena você, né, autorizado, né? O concurso do IBGE foi autorizado. Usa aí, tá? A gente vai colocar aqui no chat para você, autorizado, que é o nosso cupom aí de desconto para que você possa entrar aqui no nosso concurso, né? Nosso curso para o concurso do IBGE. Beleza? Show de bola, a gente já falou aqui sobre demografia, sobre urbanização, sobre estrutura agrícola brasileira, e hoje nós vamos falar de um dos pontos mais importantes também que o IBGE gosta de cobrar, que é a organização do Estado brasileiro. O que é isso? A forma como o país é dividido nas suas federações, nos seus estados, nos seus municípios. Essa estrutura de entendimento de como o país é dividido é fundamental. Começa desde a base, o que é Estado, o que é nação, o que é governo, quais são as bases que cada parte do governo faz, legislativo, judiciário. Tem uma aula específica disso, extremamente importante, dentro, né, da nossa plataforma. E hoje nós vamos resolver aí alguns exercícios relacionados a esse tema, a organização do Estado brasileiro, principalmente pós a Constituição Federal de 1988, beleza? Para quem não me conhece, sou o professor Max Atualidades, geógrafo, assim como o professor Jean Grafia, que também encabeça o nosso projeto aí do IBGE. Lembrando, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse é o foco que você precisa ter. Geografia será o seu diferencial, beleza? Então vamos lá. Trago aqui para vocês, né? Lembrando, né? Isso aqui é uma parte de das nossas listas de exercícios que temos dentro da plataforma. Vamos lá. Organização do Estado brasileiro. Vamos a 1. Né? A República Federativa do Brasil é formada por estados, 26 estados, mais o Distrito Federal. Sobre a divisão política atual, analise as afirmações que seguem e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Bom, então vamos lá. Ele está dizendo aí que o Brasil, né, é uma estrutura, uma república federativa, né? Nós já tivemos, esse é um ponto importante de entendimento aqui, tá? Que você precisa ter o seguinte, né? Já trazendo aqui para você um dos pontos que você precisa saber sobre questão de Estado e governo, por exemplo, né? Nós tivemos diferentes formas de governo dentro da República.
né? Nós tivemos ditadura, nós tivemos um período, né, de governo provisório, nós tivemos governo democrático, né? Nós tivemos, antes da República, a gente teve o Império, mas a independência do país começa lá em 1822, quando a gente tem a independência do país, né? A gente vai ter a República só em 89, mas o Brasil, desde o período aí da independência, né, nós somos um país com diversas formas de governo que passaram durante esse tempo, mas essa República Brasileira, que começa em 89, mas o Estado brasileiro, certo? Ele passa por diversos governos, mas o Estado, tá? Ele permanece. Esse é um ponto crucial. O Estado permanece, a estrutura de soberania, né? Esse cenário é importante para entender essa formação territorial do país. Ok? Então, essas divisas de soberania, territorialidade, são pontos importantes de entendimento também. Então, quando ele fala República Federativa do Brasil e fala da estrutura atual, a estrutura atual que nós temos, a última modificação, as divisões brasileiras que nós temos lá de Haroldo Azevedo, né, que depois a gente vai ter do Aziz Absaber, depois do Jurandir, essa estrutura são as mudanças que o país vai tendo em algumas divisões, né? Nós tínhamos mais estados, a gente tinha uma divisão baseada em relevo, divisão geomorfológica, então são diversos tipos de divisões que o país já teve, ok? Então, essa estrutura regional que a gente tem, hoje, ela foi definida lá em 1988 e pode ser que algum dia ela mude, então ela não é estática, ok? Mas ela é atual. A atual é de 1988, que é a nossa Constituição Federal aí. Combinado? Bom, então vamos lá. Vamos para verdadeiro ou falso. Primeira, o número de estados no Brasil pode sofrer alteração se forem aprovadas as propostas de desmembramento que tramitam no Legislativo. Sim, né? Igual você teve aí o desmembramento de Tocantins, ok? Que vai ali pertencer depois à região norte. Você já teve a junção de estados. Guanabara era um estado no Rio de Janeiro, para quem gosta de futebol aí, no Rio de Janeiro, o campeonato estadual deles, né? Do Rio chama, né? Primeiro turno e segundo turno, dividido em Taça Rio e Taça Guanabara. A Guanabara era um estado, inclusive governado pelo Carlos Lacerda, que era inimigo mortal do Getúlio Vargas, né? Uma das grandes disputas políticas que o país teve foi entre Carlos Lacerda e Getúlio Vargas. E o Carlos Lacerda era governador do Rio de Janeiro ali durante já, né, na entrada da ditadura militar, você tem a junção do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, se torna uma coisa só. Tá? Então, eu já tive desmembramento, também tive aglutinação. Esse cenário de divisas ele vai acontecer, tá? Principalmente por questão aí financeira, de verba, de arrecadação. Então, esse cenário precisa ser trabalhado aí, ok? Então, sim, não é estático. Esse é um ponto importante. Muita gente acha que essa é a divisão atual desde sempre. Não é. Tá? Nem as regiões norte, sul, nós já tivemos diversas mudanças nessas regiões ao longo desses 130 anos de república aí, ok? Quase mais para 140 que 130. Combinado? Então, não são estáticas, podem ser modificadas, tá? Eu posso ter desmembramento de município, desmembramento de estado, junção de estado. Não é fácil, porque geralmente você perde a arrecadação. Aquele município não quer que uma parte desmembre, um distrito de um município, por exemplo, que muitas vezes quer se sentir ali, acha que arrecada mais e quer se separar, tá? E aí você teria que criar uma estrutura toda administrativa de prefeitura, Câmara Municipal, e aquele município maior que ele faz parte, né, vai perder um pouco de arrecadação. Então não é simples, mas tramita na Câmara diversas estruturas de separação, tanto de Estado, tanto de município. Então é verdadeira, tá bom? B. Os estados são as unidades de maior hierarquia na organização política administrativa do país. O local que abriga a sede do governo denomina-se capital. Perfeito. Então, os estados aí são a estrutura de organização política mais elevada que nós temos. Os municípios estão abaixo, ok? Você tem a União, né, que é uma só, e aí você vai ter, nessa organização política administrativa, os estados numa base hierárquica maior que os municípios. E o local que abriga a sede do governo desses estados é a capital do estado. Então, né, Salvador, Teresina, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba,
ok? Então você vai ter aí as capitais que abrigam a sede, né? Onde fica o governador, onde fica a base máxima de organização política administrativa de um estado, é a capital, beleza? Então tá correto também. Então, se tá correto, a gente já pode eliminar a B, a C e a E, né? Porque as duas primeiras afirmativas estão corretas, beleza? Bom, na terceira, o Distrito Federal é a unidade onde tem sede o governo federal, exato, com seus poderes judiciário, legislativo e executivo. Perfeito, tá? Então, o Distrito Federal não é um estado, é o Distrito Federal, tá? Ele tem a sede do governo federal, representa o máximo da organização do país em relação ao processo da União. Tá? Eu tenho a sede do Supremo Tribunal Federal, eu tenho a sede da Câmara Federal e do Senado Federal, e tenho a sede, né, o Palácio do Planalto, onde eu tenho a sede do executivo do país. Então lá está, né, os cargos vão mudando. É muito interessante pensar nisso. Por quê? Porque o governo federal, não é o Estado, tá? É o governo. Então, os diversos governos que passaram, né, por essas sedes lá em Brasília, eles representam o governo. O que é o governo? O governo é um grupo de pessoas, né, um grupo político que vai, durante um determinado tempo, né, dentro da democracia é assim, a cada 4 anos, tem países que a cada 5, a cada 4 ou 5 anos você vai trocar esse grupo político. Em alguns países tem o direito à reeleição, como é o nosso, pensando em Brasil, o IBGE é focado no Brasil. Você vai ter, então, a cada 4 anos, um processo eleitoral que vai aí na escolha, né, de um novo grupo político que vai governar, que vai ter o poder, que vai poder decidir sobre o impacto, né, as decisões administrativas, financeiras, econômicas, sociais, sobre o Estado que representa a nação brasileira. Então, nem todos governam, tá? Um grupo político vai governar, mas você tem as trocas desses grupos políticos em determinados tempos, mesmo em períodos ditatoriais, que no Brasil durou 21 anos, depois desse período, que aí você não tem um processo eleitoral, mas o governo não é eterno, mesmo que seja uma ditadura, que pareça ser eterna, uma hora ela vai cair. E a ideia é que o Estado não caia, né? Então, a estrutura de um Estado é essa. O Estado representa todos, mas o governo não. Tá? O governo é um processo legislativo, um processo eleitoral de escolha populacional do povo, do pleito, a cada 4 anos, 5 anos. Você tem aí uma nova escolha de quem vai ter o poder. Mas depois de um determinado tempo, isso troca. A ideia é que o Estado não cai. Então, o Estado brasileiro se mantém, né, desde a independência do país, ele se mantém, né, mesmo com governos de diversas estruturas. Então, esse é um ponto importante. Brasília não é o Estado, não é a representação do Estado, porque o Estado é a representação da nação. Tá? O Estado é uma instituição invisível que representa toda uma nação. E o governo é como se fosse uma cadeira. Pensa o seguinte, o Estado é uma cadeira, certo? É uma cadeira. E aí nós escolhemos quem vai sentar nessa cadeira e nos governar durante um determinado tempo. Esse é o processo eleitoral, tudo bem? Então, Brasília não é a sede do Estado. Brasília é a sede do governo, certo? O máximo de... O que é o governo? Aquele que tem o poder, que tem a autoridade. Adquirida, no caso, né, de democracia, ela é adquirida, ela não é forçada, né? Ela não é feita de uma forma militar, tá? Então, ela é feita de uma forma democrática. Esse é o cenário, né? Não é feito de forma autoritária. Então, Brasília é a sede do governo, tudo bem? Esse é um ponto importante. E o governo é definido no Brasil em 3 estruturas. Quais são elas? Judiciário, legislativo e executivo. Perfeito? Bom, então também verdadeira. Próxima. No censo demográfico de 2010, foram contabilizados 5.565 municípios, o que significa que houve uma redução, pois no censo de 2000, o número de municípios era maior. Nós ainda não tivemos no país uma diminuição dos municípios. Eles sempre estão aumentando, até o último censo de 2022 agora. E aí sim, pode ser que na próxima prova, né, ele leve essa possibilidade para você que, com a diminuição da expectativa populacional que nós teríamos, eu tenha aí talvez uma queda, né, de números de municípios. Mas não é o caso de 2000 para 2010. Por quê? Porque na estrutura
da Constituição de 88, se definiu uma base para que nós tivéssemos mais municípios, que facilitou a estrutura de desmembramentos, né, de pequenos bairros e distritos que queriam se separar de alguns municípios. Lembrando que isso está ligado à verba, à arrecadação. Por que a gente pode perder municípios a partir do censo de 22? Porque, né, esses municípios vão ter uma quantidade tão pequena de pessoas que eles não vão ter uma arrecadação suficiente para se manterem como municípios. Esse é um cenário importante, isso está gerando um monte de briga, pode ser um assunto aí, né, para o concurso agora em janeiro, né? Possivelmente o concurso deve sair em janeiro, a prova, o edital deve sair, né, agora no final desse ano ainda, beleza? Vamos lá? Então, a última alternativa, ela é falsa, porque na verdade nós tivemos um aumento dessa estrutura dos municípios, ok? Então, a última é falsa. Se a última é falsa, qual a alternativa que poderíamos escolher aqui? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, né? A D. Alternativa D, beleza? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Combinado? Bom, então agora nós podemos passar à próxima questão. Todo mundo ok? Entenderam? Podemos continuar? Bora! Então vamos lá. Alternativa D, porque as três primeiras são verdadeiras. A 2, vamos lá. Leia o trecho abaixo. O nascimento das ONGs, organização não governamentais, é um fator marcante desde o fim dos anos 60. Trata-se de um tipo de organização social muito atrelado ao surgimento do movimento ambientalista e das ideias de autogestão. Hoje, as ONGs estão espalhadas pela maioria dos países, com expressão nas políticas públicas e na própria sociedade, alterando comportamentos e visões de mundo. Sim, nós temos diversas ONGs, né? A estrutura das OCIPs também, que a gente chama de terceiro setor. Essas são as organizações não governamentais. Elas têm aí uma isenção de impostos, elas têm uma atividade dentro da sociedade importante, principalmente onde o governo não consegue chegar, onde o governo não consegue atender às necessidades do Estado-nação que nós somos, tá? E aí as ONGs vão chegar, né, num ponto, vão ajudar elementos que o governo não consegue fazer ou não tem interesse em fazer, e essas ONGs vêm crescendo nos últimos anos. Então vamos lá. Existem, né? Isso é uma coisa importante. O generalismo é um processo que precisa ser retirado na hora de você fazer prova. Existem pessoas que vão dizer assim, eu sou contra ONGs, eu sou contra porque tem um escândalo, não sei das quantas. Pessoal, a maioria das ONGs, né, elas fazem trabalhos muito sérios, ok? Mas você vai ter, sim, escândalos envolvendo algumas ONGs, como você tem escândalos envolvendo um monte de estrutura. Você tem envolvendo clube de futebol, envolvendo escola, envolvendo bancos. Então, assim, você infelizmente tem essa estrutura, porque onde tem pessoas, você pode ter, sim, infelizmente, uma base de corrupção, né? Então, essa é a questão. O problema não é a ONG em si. O problema são aqueles que estão envolvidos nesse processo, né, que muitas vezes vão entrar numa situação igual essa, inclusive em áreas de templos religiosos. Ok? Então a gente precisa ter cuidado no generalismo. As ONGs, a maioria das ONGs fazem um trabalho muito sério. Mas sim, você tem escândalos envolvendo esse processo, como diversas questões. Tem escândalo envolvendo templos religiosos, então eu não vou mais em templo religioso. Tem escândalo envolvendo banco, não vou mais no banco. Tem escândalo envolvendo escola, não vou mais em escola. Não é assim. Então, esquece o generalismo. Uma coisa importante que eu preciso te falar é o seguinte: na prova, ninguém está te perguntando se você gosta de ONG ou não. Certo? Então, esqueça suas paixões na hora de resolver a prova. Não brigue com a prova, ok? Você vai brigar depois. Não gostei, achei essa questão assim, aquela questão assada. Aí você vai discutir depois. Na hora da prova, analise a questão, entenda o órgão, entenda do que se trata o processo e responda sem paixões, combinado? Então, esse é o ponto. Para fazer uma prova de concurso, você precisa entender principalmente qual que é a banca, né? Nós estamos aqui, nós não temos a banca definida. Pode ser Sesgran Rio, pode ser Sebrasp, né? Nós não sabemos qual é FGV, a gente não sabe qual vai ser a banca. Tá? Possivelmente é entre essas três, mas da banca a gente vai entender, a gente vai ver o entendimento da banca de diversas questões. A gente vai fazer uma análise específica para você que já estiver no nosso curso. Nós teremos aí análise da banca no pós-edital,
bonitinho para você qual que é a banca, como é que ela entende determinados pontos e questões. Não brigue com a prova na hora da prova. Entenda isso, ok? Você está fazendo um concurso que você quer. Então, você vai seguir a base do edital, o entendimento que a banca tem em outras questões, como se fosse uma jurisprudência que a banca tem em relação àquele tema. Combinado? Bom, então, dito isso, voltamos à questão da importância das ONGs no sentido a que elas foram criadas. Por que eu tenho que ter ONG, principalmente no pós-Constituição Federal de 1988? Fechou? Então, vamos lá. As ONGs estão espalhadas, né? Elas têm aí um processo na sociedade que vão alterar os comportamentos e visões do mundo. Vamos lá? As ONGs possuem expressiva participação na política e na sociedade, pois, vamos lá? A. Respaldam as decisões do judiciário. Não. As ONGs não têm papel normativo, tá? Elas não têm papel diretivo, então elas não têm papel de decisão. ONG não tem papel de decisão, tá? As ONGs podem participar como papel consultivo em alguns casos. Por exemplo, você vai ter os CONDEMAs, né, os Conselhos de Meio Ambiente, nos municipais. Então vai abrir um novo loteamento em uma determinada área da cidade, e aí a prefeitura quer fazer uma consulta pública sobre aquela estrutura. Você vai ter um conselho que é consultivo à prefeitura, aquele conselho envolvido de ONGs, universidades, entidades de classe, como CREA, CAU, OAB, esses conselhos de classe, junto com universidades, com membros da própria prefeitura, eles vão analisar aquele caso e vão dar um parecer para a decisão da prefeitura. Então, você vai ter aí um órgão consultivo, mas ele não direciona. Pode ser que a prefeitura vá contra o CONDEMA. Tá? É difícil isso acontecer, mas pode ser. Então, você vai ter a ONG como, muitas vezes, um papel consultivo, mas não de respaldar a decisão do judiciário. O judiciário toma a sua decisão independente de qualquer ONG. O judiciário vai ouvir a sociedade, em algum caso, pode ouvir, inclusive, né, de forma pública, a questão de pronunciamento de ONGs, que podem enviar ao judiciário, né, determinados pareceres, fichas técnicas, abaixo-assinado, mas não respalda a questão do judiciário, não tem papel normativo. Beleza? B. Garantem, olha que termo complicado, garantem a oferta de serviços públicos. Não garante de jeito nenhum. Tá? Pelo contrário, os serviços públicos não estão acontecendo muitas vezes, aí a ONG vai e faz o serviço público de atendimento a uma população de rua, de atendimento a mulheres em pobreza menstrual, de atendimento a crianças carentes, que o serviço público não está fazendo. Tá? Então, muitas vezes ela vai justamente no processo que o serviço público não faz. Tá? Então, ela não garante a oferta de serviço público. Ela cobra, muitas vezes, mas ela não garante. Então, não é a B. A C. Empregam os excluídos da globalização. Galera, muito generalista ou muito específico, tomem cuidado, né? É uma prova principalmente baseada na parte de humana, em geografia. Tem que tomar cuidado com questões assim. Todos, sempre, nunca. Por quê? Essas estruturas generalistas, elas, para humanas, né, elas não acontecem. São sempre processos. Tá lá na parte de matemática, sim. Né, você vai ter as regras matemáticas, mas em geografia, não. Então, empregam os excluídos da globalização. Quem são os excluídos da globalização? O Brasil pode ser considerado um país, né, que está fora do eixo central. Nós somos um país que recebe migalhas do processo de globalização, entende? Então, assim, é uma estrutura muito generalista a C. Então, não pode ser ela. A D. Contribuem para a construção da democracia. Está correto. Contribuem. Ou seja, não é que determinam, não é que constroem sozinhos. Por quê? O que é a democracia? A democracia é a participação do povo no cenário de decisão, no cenário de ser ouvido, né? Que foi algo decidido na Constituição Cidadã de 1988. É obrigatório, tá, que o município tenha conselhos municipais. É obrigatório que dentro desses conselhos você chame as entidades de terceiro setor, que são as ONGs. Então, os conselhos municipais aí na sua cidade tem. Com certeza, tá? Na sua cidade vai ter conselho do meio ambiente, vai ter conselho
da habitação. Dependendo do tamanho da cidade, você tem conselhos muito diversificados, tá? Conselho da juventude, conselho municipal da diversidade, conselho do idoso, enfim, você tem diversos conselhos e dentro desses conselhos você tem que chamar entidades sociais para participar. E dentro dessas entidades eles escolhem quem serão os membros que participarão do conselho como uma estrutura consultiva àquelas políticas públicas definidas pelo município. Então os conselhos são obrigatórios, principalmente em cidades que têm planos diretores, processo de urbanização. O plano diretor é um planejamento participativo da cidade. Então, essa linha inteira, né, faz parte a questão dos conselhos, de ouvir a população. E a ONG, ela ajuda num processo de construção democrática, porque ela é feita por pessoas fora dos órgãos públicos, organização sem fins lucrativos, que vão aí dar voz, muitas vezes, àqueles excluídos da sociedade. Lembrando, esqueça os pensamentos generalistas, tá? Nós estamos falando da base daquilo pelo qual as ONGs são criadas e por que elas são importantes. Então, elas ajudam sim no processo democrático, beleza? Então, as ONGs contribuem para a construção do processo democrático, da construção da democracia e de mais participação popular. Por quê? É quem não tem órgão, é quem não tem cargo, que foi aí, ele não foi votado para isso, tá? Então ele não tem cargo e ele participa de algo, por exemplo, de ajudar as pessoas, que deveria ser obrigação do governo, mas que não faz, muitas vezes. E aí a ONG surge como a possibilidade desse processo. Então, a D, verdadeira, ok? E possuem representatividade no poder legislativo. Não tem representatividade, tá? Não tem cargo. Não tem cargo no poder legislativo. Combinado? Não tem cargo no poder legislativo, nem judiciário, nem não tem cargo. Tudo bem? Então, o cara que vai participar da ONG, a não ser que, por exemplo, os cargos dentro dos conselhos municipais, eles são paritários. Metade do órgão público, né, da prefeitura, e metade da sociedade civil. Aí você vai ter dentro do conselho participando pessoas, né, que são da prefeitura. Mas, né, dentro das ONGs, a pessoa pode participar de uma ONG, mas ela não está lá como o prefeito, ou como o vereador, ou como o juiz. Ela está como uma pessoa civil participando daquela ONG, entenderam? Então, esse é o cenário. As ONGs ajudam na construção do processo democrático, ok? Bom, então, também a alternativa D. A 1 é D e a 2 é D. Bom, essa lista de exercício, galera, ela tá muito grande, ok? E o restante dela está onde? Com o gabarito comentado aqui, ó, para vocês verem, tá? Nós temos o gabarito comentado de cada uma delas aqui. Essa é uma lista de exercícios para vocês pegarem aí de exemplo, tá? Para entenderem o que é o nosso curso do Gabarito Já o Concurso pro IBGE. Beleza? Bom, vamos finalizando por aqui, tá? Lembrando, entre aqui no link, tá? Para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, com informações importantes ali, atualizações, né, do que está acontecendo em relação ao IBGE. E lembrando que o nosso curso já está disponível. Já tem gente aqui que faz parte do nosso curso, tá? Lembrando, o melhor curso do Brasil, focado especificamente no IBGE, curso completo, com total atualização no pós-edital, sem nenhum custo para você. Beleza? Sou o professor Max Atualidades. Te vejo na nossa próxima aula, quarta-feira que vem. Grande abraço. Tchau. Entra aqui no link. Não perde a chance, não. Valeu. Tchau, galera.